Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Magno de Santana. Estou mais uma vez aqui no episódio do Love the Problem e dessa vez com uma convidada mais do que especial, uma pessoa que eu aprendo muito no dia a dia de trabalho com ela, para falar sobre um tema que eu adoro, que é sobre dilema da inovação. Então, para começar esse papo, quero chamar aqui a Manuela Venturini, mais conhecida como Manu. Manu, se apresente um pouco pra gente. Oi, muito obrigada de estar aqui. Eu que aprendo todo dia, by the way, mas eu sou a Manu, estudei moda, tenho uma experiência de mais de 15 anos no mercado de moda e varejo, né, no Brasil. Hoje eu não moro no Brasil, moro em Londres, mas trabalho remoto já faz um tempo, antes da pandemia até, e tô na C&A, cuidando do time de moda, inovação e produto da C&A. Muito bom, muito bom. Então você já tinha essa experiência de trabalho remoto, mesmo antes da pandemia, morando fora, que de alguma forma já é um assunto conectado com inovação, né? E aí, pra gente começar, Manu, a gente sempre começa, o nome do podcast chama Love the Problem, a gente começa sempre pelo problema, né? Qual o problema que a gente está resolvendo? Então, eu queria que você trouxesse um pouco, dentro dessa sua trajetória de mais de 15 anos de trabalho e agora mais recente, trabalhando com inovação dentro de uma grande empresa, qual a importância da inovação numa grande empresa? Eu acho super engraçada essa história de amar o problema, né? Porque geralmente a gente evita falar do problema em grandes empresas ainda mais. Então, é uma coisa que parece óbvia, mas é uma coisa assim, que você resolve tudo no seu dia a dia e não fala exatamente do problema, que é da onde começa todo o processo de inovação, assim. Eu lembro muito bem acho que, não sei, uns 4 anos atrás, tinha uma frase que não saía da minha cabeça. E eu pensava, meu Deus, por que a gente desenvolve coleção do mesmo jeito? E isso era um problema, mas naquela época eu não tinha noção que isso era um problema. Eu só achava que eu tava inovando já, mas eu não sabia. Achava que eu não era uma pessoa que inovava, enfim. E aí, eu fiquei obcecada por esse assunto durante um ano da minha vida. E aí, era um assunto que acontecia comigo dentro da C&A. E aí eu fui estudar, fui fazer um curso fora do Brasil, e essa pergunta ficou ainda mais latente para mim, né? E durante esse um ano, vendo o quanto a gente tinha que conversar, pelo menos a minha proposta era, vamos conversar sobre esse assunto, né? Que parecia uma coisa meio proibida, assim. Muito bom, muito bom. Então, sem discutir realmente o problema, é difícil inovar, né? Eu acho que quando a gente fala sobre inovação, acho que tem esse aspecto cultural que você está trazendo, que é como é difícil falar sobre problema dentro das organizações em geral, seja ela pequena, grande ou média, tem um tabu, né, de se você está falando muito sobre o problema, você, sei lá, é mal visto ou mal vista. E na verdade, se a gente não consegue compreender qual é o problema que a gente está tentando resolver, dificilmente a gente vai ter sucesso, né? Então a gente percebe em várias organizações, várias empresas várias pessoas falando super bonito, meio que botando um perfume ali nas soluções, mas no final essas soluções não resolvem grandes problemas no dia a dia, né? Então um aspecto interessante que você está trazendo o principal, talvez um primeiro desafio da inovação numa grande empresa está aberto a falar sobre o problema, né? Eu não sei se eu já tô ficando velha, mas assim, uma das coisas que eu aprendi super rápido, assim, que eu entrei numa empresa grande, era que eu deveria apresentar a solução pro meu chefe antes. Então, foram anos treinada a chegar, pelo menos, com o mínimo de solução possível, né? E
E não que já seja uma coisa, ok, não vou pensar na solução também e só pedir respostas, mas é uma coisa que você já... Como eu vou levantar a hipótese de um problema se supostamente eu tô aqui para resolver o problema? Então, eu nem levanto, né, num pop-up the question, porque você não vai conseguir, você já tá indo contra alguma coisa que você deveria estar fazendo. Eu sou pago para resolver problemas, né? Exatamente, como é que eu vou levar mais um? Ou então, como é que eu vou evidenciar esse problema? E eu me sentia muito mal falando do problema. É muito impressionante, porque eu me sentia, atacando as pessoas, pessoas que trabalhavam comigo. Eu me sentia falando que, onde eu tô não tá legal, e não era isso, não era assim, oi, tem um negócio aqui que a gente precisa falar desse elefante aqui na sala, né? Não é possível que tá todo mundo indo pela beirada e tal. Então, essa confiança, assim, né? Eu acho que a gente conseguiu, acho que tudo na base da confiança, e aí você consegue, primeiro, né? Tem uma porta que chama confiança, de você saber que, né, você vai estar lá. Mas não é um lugar confortável. Ainda não é ficar falando de... Ainda não é. Essa era a minha pergunta. E aí, já tá tranquila, já tá resolvida, ou ainda é um desafio constante aí no dia a dia? Falar sobre o problema e tá com essa, de alguma forma, mal compreendida, né? Ou mal... Não. Eu acho que ainda é uma coisa, no mínimo, divisora de águas, assim, né? Tipo, e o que eu vejo também, principalmente quando você tá envolvida com outros grupos, aí sim, né? A história de apresentar cada uma solução, acho que minimiza o assunto de passar tempo com o problema, né? E o que eu vejo também são gestores pedindo muitas vezes menos, eu até ouvi um dia uma frase que foi: eu queria menos a pizza pronta e eu queria contribuir com a pizza, sabe? Que parece que me chegam aqui com a pizza pronta, soluções, e às vezes eu nem consigo contribuir, o gestor nem consegue contribuir mais. Animal. Eu sofro bastante disso, a gente já bateu um papo, né? Alguns papos sobre isso, o quanto é doloroso, né? No final do dia dói um pouquinho, porque você tá, de alguma forma, na sua cabeça, você tá indo contra todo um sistema. E até esse sistema compreender do que você tá falando, de qual o problema você tá sinalizando, cara, tem um desgaste, uma linha de desgaste muito tensa. E é engraçado quando as pessoas entendem o que você estava contando, você já tá no novo desafio. E aí você começa a ser novamente incompreendido por um tempo, né? É muito. Exato. Eu tava aqui pensando, falei, não, eu achava que era uma coisa, eu já tava achando que era uma coisa da minha personalidade, que eu era uma pessoa realmente insuportável. Então, um dos títulos, assim, né, que eu ouço bastante é tipo, chega de ser rebelde agora, então isso daqui, ok. Aí não só, eu acho que tem uma diferença muito grande, assim, entre reclamar de tudo e enxergar um problema com tanta clareza que você começa a ficar tão inconformado que você começa a ficar falando desse assunto de todo jeito. Você tá vendo a solução de uma maneira tão clara, né? Não solução, o problema de uma maneira tão clara, eu já tava falando de solução, que você fica insistente, fica teimoso, né? E é desse jeito que a gente vai fazendo as mudanças. Mas, Magno, é muito, muito difícil estar nessa posição. Você fica esgotado, cansado, aí você fala, eu realmente não, né? Parece que você tá indo contra o trabalho das pessoas que também todo mundo tá lá fazendo o melhor, né? Não é uma coisa, todo mundo acorda e fala, não quero resolver o problema. Então, é uma situação desconfortável. É muito. E no final, eu acho que pessoas mais inovadoras, talvez aqui eu tô me colocando um pouco nesse lugar, é um lugar desconfortável, mas é bom, né? Eu sinto em vários momentos assim. Quando eu tô começando a ficar confortável em algum lugar, em alguma situação, eu sempre me meto em algum desafio, em alguma conversa, em algum objetivo, em alguma resolução de problema que vai me gerar essa sensação de eu não tenho segurança, não tô seguro de todas as respostas, e isso me dá um pouco de sentimento de crescimento como indivíduo, Magno, né? Então, toda vez que eu me vejo um pouco ali numa zona de conforto, ou chegando próximo dessa zona de conforto, eu tenho que me colocar numa zona de desconforto
para eu me sentir bem, que eu tô vivo e eu tô respirando. Isso acontece com você também? Muito, muito. Não, e parece que tá realmente alguma coisa errada, né? É porque, de alguma forma, não sei se você sente isso, mas tem uma coisa de causa, né? Porque você tá tão tentando... É uma coisa maior, o problema é uma coisa maior. Então, por isso que eu acho que tem uma conexão aí que as pessoas têm oportunidade de se conectar mais, entendeu? Você traz muito mais. Quando você fala de um problema, mas que tem esse sentido maior, você engaja muito mais, né, o seu time. E você tem esse drive muito mais claro, né? Que você tá realmente resolvendo uma coisa com sentido. Você tá tentando encontrar ou derrubar, ou enfim. Então, é realmente isso. Então, quando esse ciclo começa a desbloquear, você já precisa realmente engatar em outra causa. Manu, e dentro do seu dia a dia, com esse perfil mais inovador, com essa cabeça mais rebelde ou disruptiva, o que você entende que são os principais desafios, né? Você já trouxe alguns elementos ali de talvez algum desconforto com as pessoas que talvez sintam como se você estivesse falando mal do trabalho e tal, mas quais são os principais desafios que você encontra no dia a dia? Que, cara, como é que você equilibra, né? Os desafios do dia a dia com essa mentalidade, com esse perfil que você tem, viver também no nível de estresse ali, de ser incompreendida por muito tempo, isso não é saudável. O que você traria pra gente que são os principais desafios, assim, que você percebe mais latente no seu dia a dia? Eu ainda acho, então essa percepção de como os outros estão me vendo ainda é uma coisa, a gente pode falar, eu sou livre de julgamento e tá tudo bem, mas assim, ninguém é, né? Tipo, você pode achar que você, tipo, não, tá tudo bem, eu tô sendo fiel a mim mesmo, mas não é. Eu acho que o exercício de saber de que a recompensa é muito alta, entendeu? Também de estar nesse lugar. Então, é um lugar difícil, mas a recompensa é muito alta. Eu acho que também tem esse balanço, né? O que eu acho mais difícil no dia a dia são quebrar não sei se eu chamo de silos, ou são coisas e aprende. Na verdade, eu nem acho que é aprender coisas novas, eu acho que é realmente desaprender e que as pessoas realmente quebrem esses silos e de coisas que tá tudo bem se você pensava uma coisa ontem que deu certo e hoje você tá mudando. Então, no meu dia a dia, eu acho que o que eu mais acho difícil é realmente abandonar alguns aprendizados que eu tive ontem também. E isso acontece comigo também. Tipo, ontem isso deu certo. Então, como é que eu vou abandonar até esse jeito de ser rebelde que eu fui ontem, né? Então, a gente também tem essa armadilha que a gente não pode cair. Ontem eu inovei desse jeito, então eu vou começar a inovar desse mesmo jeito aqui, nesse mesmo frame. Muito bom. Eu me lembrou de uma frase, eu não lembro o nome do autor agora, mas ele fala que a única certeza que a gente tem é a mudança, né? As coisas vão mudar. E é um nível de abertura que você precisa ter, porque, cara, eu aprendi a inovar, então dentro do meu histórico, eu inovei de várias formas desse jeito. Se você começa a padronizar esse jeito, você não continuará inovador por muito tempo, né? Você acaba caindo na sua zona de conforto e aí entra um pouco desse desafio de, cara, como é que eu mudo? Não é só sobre as pessoas, mas como é que eu mudo o meu modelo mental de pensamento a cada dia, a cada semana, e realmente isso é muito, muito desafiador assim para qualquer um, né? Então, eu sempre percebo muito, assim, em algumas pessoas, em alguns times, cara, mas, poxa, a gente definiu isso ontem, ou semana passada, e a gente estava tendo um caminho assim. Tudo bem, mas de quando a gente definiu até esse momento, o mundo mudou, né? Então as coisas mudaram, eu tive contato com outras experiências, com outras pessoas, ou com um benchmark aqui de algum concorrente, de algum comercial que passou na TV e mudou a minha percepção. E tá tudo bem mudar de opinião, que realmente dentro do ambiente corporativo, se você muda muito de opinião, quer dizer que você não tem consistência, né? Você não... não é muito confiável, né? Mudar de opinião tão rápido. Não é muito confiável. Não, e tem um pedaço disso, né? Da mudança, que assim, não é sobre gente, não é sobre você. Uhum. A história Porque se é sobre você, você vai querer fazer aquilo que você acha, né? Que você acha que é a ideia. Mas se for sobre o problema, você fica apto a mudar, entendeu? Então, esse apego à sua ideia,
que inicialmente ia resolver o problema. Então, assim, é sempre voltar pro problema, entendeu? Porque daí você não se apega à sua ideia que você teve. Então, não é o apego à solução que você já achou. Então, quando você já começa também a não querer mudar, porque você também já achou que tem uma solução e é essa... Você passa isso comigo, eu acho, a gente vê isso o tempo todo. Todo mundo é louco pela primeira solução. Então, assim, se você acha uma solução... Aqui, ó, tá aqui, tá feito. Gente, já temos uma solução. É aqui que a gente vai, né? Aqui é o mapa. E esse aqui é o mapa quando começa a me preocupar muito. Porque eu falo, aí tá todo mundo já apegado ao mapa. Porque traz conforto pra todo mundo, né? E o ser humano e é tudo sobre, né? Sobre pessoas. Então, o ser humano é um ser que precisa se sentir estável, né? De algum jeito. Então, fica todo mundo aqui, ok? A primeira chance de estabilidade é mais fácil de embarcar, né? É mais confortável, né? E engraçado, eu tenho agora com a pandemia, deu para várias pessoas essa oportunidade de liberdade geográfica. E para mim, isso, cara, tá fazendo muito sentido, assim, porque hoje eu consigo trabalhar de qualquer lugar. E pra mim isso é muito legal. Mas pra muita gente isso é um horror, tipo... Desesperador, É desesperador. Cara, como assim? E eu acho que tem um exercício, né? Eu nunca fui sempre, assim, com essa mente super aberta. Ah, não? Eu tinha mais um perfil mais conservador, de planejar. Nossa, não imagino. Pois é. Então, planejava tudo, tinha algumas definições, e aí eu acho que a vida foi trazendo um pouco dessa... Cara, nem tudo que você planeja dá certo, acontece exatamente como você imaginou, ou imaginava, então vai abrindo um pouquinho, vai deixando essa incerteza ser mais normal dentro da sua vida, né? E hoje, talvez eu tô num nível muito hard dessa abertura e isso gera alguns desconfortos nas pessoas que estão ao meu lado, né? Então, o pessoal começa a encarar como, putz, mas você não tem empatia com o problema que a gente tá vivendo, você não considera todo o esforço, a energia que a gente colocou para construir essa solução. Eu falei, cara, eu considero tudo isso, mas tem outras formas de fazer as coisas, de resolver esses problemas, né? Isso é muito legal, assim. Muito, muito bom essa ideia de poder trabalhar de qualquer lugar, né? Quando eu mudei, eu não sabia se ia dar certo. Na verdade, eu tinha certeza que não ia dar certo. Né? Numa empresa super tradicional, a gente ainda não fazia modelo home office. Eu falava, qual a chance disso dar certo? É zero. Tanto é que a gente fez um teste. Falou, bom, vai e vamos ver o que dá. E aí, realmente, até para as pessoas mais desapegadas e que trabalham de uma maneira menos organizada, que eu sou um pouco mais nesse perfil, não é fácil, porque você é orientado até quando você está no espaço físico, pelo espaço, pelo tempo, ok, às 10 eu tenho essa reunião, vou falar com não sei quem, vou ver não sei quem, e você tem que mudar o eixo, né? O eixo passa do espaço físico e muito focado no tempo mesmo, que é, ok, às 10 é isso aqui, eu tenho que resolver esse problema às 10, não é mais o espaço físico, às 10 eu vou entrar naquela sala de reunião, entendeu? Então, é uma construção, mas realmente, acho que é um fator importante nessa ideia da inovação, assim. E tem, acho que fazendo essa analogia, né, do trabalho físico ali, trabalho remoto, dentro do trabalho físico, a sensação de que as pessoas estão trabalhando é porque elas estão sentadas nas suas mesas, olhando para o computador. Sim. E no trabalho remoto você não tem isso, né? A única coisa que você consegue ver mesmo é o trabalho, o resultado do trabalho. Então não importa muito como a pessoa fez, se ela ficou 8 horas sentada e tomou café 2 vezes, uma de manhã e outra à tarde. Cara, o que importa é o resultado que essa pessoa, esse conjunto de pessoas estão entregando. E ainda hoje, com pandemia indo para mais de 1 ano, essa ainda é uma grande quebra de paradigma, né? De como é que... Parece que não tem relação com inovação, mas tem muita relação de como é que você desprende, né? De alguns padrões que você vai sendo educado ao longo da vida. Então, cara, obviamente todos nós fomos educados que as pessoas trabalhando, elas estão dentro de um escritório, sentadas numa mesa olhando no computador. Exato. Como é que você começa a mudar esse modelo mental, inclusive para você criar um ambiente? Cara, não é a pessoa sentada no computador que vai gerar o trabalho.
Ela pode trabalhar 1 hora por dia e entregar um puta resultado. O resto, ela pode fazer qualquer coisa e tá tudo bem, né? Eu sofro muito com esse assunto, porque o meu time é muito focado em pesquisa de consumidor, de tendência, enfim, e de alguma forma isso era muito claro que eu fazia isso exatamente enquanto eu não estava trabalhando. Então eu só conseguia ficar mais próximo do meu consumidor enquanto eu não estava no escritório olhando pro computador. Era um incômodo, entendeu? Porque de algum jeito eu tinha que fazer isso no meu horário extra, né? No fim de semana. Se eu quisesse ser essa pessoa super conectada com o meu consumidor, eu tinha que fazer isso em alguma hora que não fosse das 9 às 6. E eu vejo com essa geração, não é nem em frente ao computador. Aí muda muito mais. Então, assim, o meu time é assim, só no telefone, no Instagram, e tipo assim, não tem como cobrar, entendeu? Porque cada um tem um ritmo, né, de pesquisa e os resultados e enfim, o seu papel, né, de novo, é pensar um pouco mais macro. A sua entrega é essa. Como você vai fazer essa entrega, ou, né, se vai ser, tipo, direto, se vai ser sentado, não posso eu definir, né, eu acho que também tem uma coisa de individualidade, assim, mas eu vejo que é uma coisa que a gente tem que mudar cada um em si, não é o seu chefe que também vai chegar e falar assim, oi gente, a partir de hoje, né, eu acho que a gente muda dentro da gente e depois a gente começa a mudar as pessoas ao redor, e as pessoas começam a ficar mais confortável com isso, mas no começo não é fácil, fica todo mundo até se duvidando que tá fazendo o máximo, né, então se você fica com culpa que você não tá entregando, né, tipo, não tô entregando o meu máximo, então, tipo, tô fazendo isso em outra hora, então realmente é um momento que eu acho que vai ajudar muito a gente, esse momento pandemia pelo menos acelerou esse movimento, né. Muito bom, muito bom. E, Manu, dentro de inovação, sempre tem algumas dúvidas, né? Uma das principais dúvidas é como é que a gente mensura se a gente está tendo sucesso ou não quando a gente inova. Você já tem isso claro na sua cabeça? Como é que mede o sucesso da inovação? Bom, a gente tem, né? Tem algumas ferramentas, mas assim, eu começo a ver se a inovação funciona com as pessoas ao redor de mim, assim, que trabalham comigo, sabe? Se faz sentido, se tem ressonância. Eu acho que são 2 termômetros, assim. E eles são muito, pra mim, eles são mais baseados em pessoas, que são as pessoas que eu trabalho e as pessoas que, no caso, são os meus consumidores, né? Então, nada pra mim é mais valioso do que um feedback espontâneo. Eu vejo comentário no Twitter, falo, pra alguém ir lá e comentar, né? Ou eu vejo um momento especial que alguém tava usando uma roupa batizada do meu filho. Isso pra mim é um feedback real, né? Você usou aquilo naquele momento. Então, o impacto que você faz hoje, e eu vejo uma ressonância muito forte com o meu time reproduzindo as coisas que a gente começou uma jornada atrás. Então, as pessoas que estão entrando agora, né, os mais novos, eles já usam isso como a nova estratégia, como um novo, tipo, traz a resposta para o seu chefe. Então, ele já tem na cabeça deles essa coisa, não, eu tô aprendendo aqui, calma, Então, você vê as pessoas que trabalham com você vivendo isso, eu acho que já é uma forma de resultado. Animal. De alguma forma reproduzindo algum comportamento, alguma atitude ali, né, nesse aspecto. Eu ouvi uma vez uma frase, ele fala sobre tecnologia, mas aí eu mudo tecnologia para inovação e tá tudo bem. Ele fala que, eu vou parafrasear colocando inovação aqui. Inovação é quando a borracha encontra o chão. Que, parafraseando o que você disse, cara, inovação para mim é quando gera impacto nas pessoas. Seja as pessoas que fazem parte do meu time, seja as pessoas, clientes que estão usando o produto que eu estou ideando, concebendo em algum momento da vida. E para mim isso faz muito sentido. Eu vejo várias empresas, várias pessoas, vários times tratando inovação fechadas no aquário, com um monte de post-it, mas não sai nada dali. Que eu acho super legal, é super bonito, mas se eu estou criando um processo de inovação que eu não tenho uma borracha encostando no chão, né, que eu não tenho tecnologia ou tenho um produto sendo realmente utilizado, ou minimamente algum comportamento sendo reproduzido para ter uma cultura, e aí eu entendo que as pessoas começam a reproduzir algum comportamento quando tem a borracha encostando no chão, né? Então, ninguém vai reproduzir um comportamento que, achei legal, vou reproduzir isso, não está me gerando benefício ou ganho nenhum. Não, eu acho que esse é o maior estigma ou a maior
maior mágica e que acontece em volta da inovação. Então, assim, de algum jeito, você começa a ser uma pessoa inovadora. Ninguém sabe muito por quê, tá? E aí as pessoas começam a prestar atenção no que você está fazendo e tal. E muitas vezes as pessoas tentam copiar exatamente os processos que você está fazendo. Então tá fazendo isso, então tá falando com não sei quem, tá falando com o pessoal de inteligência artificial. Então essa pessoa que é inovadora, ela tá sempre ali focada no impressora 3D, enfim, todas essas coisas. Mas as pessoas mais inovadoras, elas estão resolvendo ou elas estão numa solução. É isso que elas querem, entendeu? Então, quando aquela solução faz sentido, pode ser uma solução mínima, pode ser uma solução do seu time ali que não conseguia, né, sei lá, não conseguia fazer um momento, enfim, aí você tá sendo inovadora, que eu acho que é a borracha e o chão, né? Perfeito. E tem um pouco disso também, né, porque o pessoal entende que inovação é um processo, e na minha cabeça, inovação não é um processo que você consegue copiar. Então, deixa eu copiar tudo que a Manu faz no dia a dia dela, que eu vou ser inovador igual a ela. Não vai ser, porque tem todo um histórico de aprendizados, erros, acertos que você vem construindo ao longo desses 15 anos e ao longo da sua vida, que foi te formando algumas crenças, né? Então, eu já tive alguns feedbacks assim, cara, às vezes eu tenho um medo de conversar contigo porque você traz um aspecto de muita segurança. Isso me gera insegurança. Eu falei, não, gente, mas eu só estou trazendo tipo, uma série de repertórios, né, que eu venho construindo ao longo dos anos. Então é interessante como... E eu acho que isso garante pra gente essa rebeldia, que a gente talvez fale que é uma rebeldia, que, cara, eu acredito tanto que eu tô olhando para um lugar que talvez nem todo mundo tá olhando, mas dado o meu repertório, eu acredito que é um momento, né? Tem uma questão de momento, de time, de quando você olha o problema, de quando você corrige, de quando você lança para realmente ter um resultado ali relevante para as pessoas, que acaba gerando um pouco, volta naquele problema inicial que a gente estava falando, das pessoas não compreenderem muito bem. E aí a inovação, né, ela vem de cabeça para cabeça, então a forma como o Magno inova é totalmente diferente como a Manu inova, mas não tem como você copiar um processo. Talvez você vai ter que criar o seu próprio processo. Então você pega empresas, né, copiando várias formas de outras empresas se organizarem, de tomarem decisões, tentando serem inovadoras. Não vão ser, porque no final, a forma como cada empresa ou cada pessoa pensa é diferente. Então não adianta copiar processos, metodologias, sem você ter realmente um repertório, uma mentalidade inovadora, né? E aí, acreditando que inovação tem muito a ver com aceitar a incerteza, que é um pouco do que você trouxe, Manu, de, cara, a cada dia eu tô aprendendo. Então, as formas como eu tive sucesso no passado, eu preciso criar dentro de mim, dentro da minha mente, um processo de desaprender, né? Não, a história do repertório, pra mim, ela é crucial. Até, assim, contratar pessoas hoje, pra mim, tem a ver com repertório. E, assim, repertórios diversos, enfim. Mas a história do repertório, ela significa muito mais do que antes. E muito mais, passa, né, que nem você falou, e ultrapassa muito essa barreira de onde você estudou, né, onde você trabalhou. É o seu repertório de vida mesmo, né? E como é que você pode, ainda mais as pessoas que entram super novas numa empresa, como é que você pode esperar que elas se comportem do mesmo jeito? Ou seja, você está perdendo aquela solução, aquele jeito que só essa pessoa poderia trazer, né? Então, os repertórios diversos e mais essa coisa, essa pessoa conecta o dot de um jeito diferente do que eu conecto, né? Quando essa pessoa, ela não vai conseguir fazer o clique que hoje a gente faz se ela não passar por esses estágios, né? Então, mas tem uma coisa que em empresa grande acontece na cabeça, assim, né? No velho pensamento, que é um pouco caro você deixar as pessoas testarem, aprender, e enfim. Então, hoje eu vejo, né, com os nossos estagiários, por exemplo, eu sei que alguns erros vão ser mais produtivos pra gente no longo prazo do que no curto prazo. Tenho certeza disso. Que eles vão aprender muito e vão coletar, e não sou eu que posso ir lá e falar assim, não, isso aqui não vai dar certo mesmo e tal. Então, como é que você prepara as pessoas também para ficar? Acho que você tem que preparar um ambiente que as pessoas consigam ter repertório. Eu fiz uma palestra recente que eu trago exatamente isso. Além de você dar um direcionamento estratégico, uma missão clara,
Você precisa criar um ambiente seguro para que as pessoas consigam aprender, errar e ter um processo de melhoria contínua. Se você não tem um ambiente onde as pessoas consigam errar, aprender e fazer um processo de melhoria contínua, você não tem inovação. Porque as pessoas não vão tentar fazer nada diferente, né? Vão sempre seguir regras. Isso é meio que insano, assim, né? Porque você contrata várias pessoas para resolver um problema de negócio e automaticamente entregar valor para o cliente, mas você fica microgerenciando todo mundo. Basicamente, você pega o potencial que você contratou e joga fora, né? Então, se eu contrato uma pessoa, sei lá, R$1.000, eu tô dizendo o tempo todo para ela o que ela tem que fazer ou o que não tem que fazer, cara, a pessoa não pensa, né? Ela não usa a principal ferramenta dela, que é o cérebro. Então, é como se a gente pegasse metade do salário e jogasse fora. Não, exatamente isso. Não, e essa ideia, né? Então eu vou pegar um bando de gente, vou formar mini manus, e aí eu tenho um time que é super fácil de lidar, um time sem muito conflito, e não é uma coisa que a gente superou, tá? Não acho que é uma coisa que o mercado superou de uma maneira geral, assim, né? Existem momentos que todo mundo enxerga isso como muito importante, mas quando as coisas começam a ficar um pouco mais apertadas, a gente volta no nosso modelo reativo de tipo, oi, vamos dar uma segurada aqui, volta a mini manus aqui. Eu já fiz isso várias vezes, né? Tipo, gente, a venda não tá acontecendo, vamos voltar aqui nesse formato aqui. E aí eu tô perdendo o melhor das pessoas mesmo, né? É exatamente aí que eu perco as pessoas. Verdade. Muito bom. E Manu, quando ouvir os clientes e quando não ouvir? Nossa, essa eu amo muito. É que eu acho que a gente pode ouvir de maneiras diferentes, né? E depende do mercado que você tá. Então, eu passo muito por isso, né? Então, se você tá num mercado um pouco mais funcional, que as pessoas exatamente estão precisando disso, então acho que você precisa ver a indústria primeiro, né? Eu entendo um pouco mais dessa indústria de moda e tal. Essa é uma indústria que ainda, ela tem alguma coisa a mais do que só ser funcional. Ninguém óbvio, né? Tirando os momentos que tá em inverno, roupa pro meu filho e tal, essa indústria de moda, ela não é uma compra tão racional assim, do tipo, eu preciso exatamente desse vestido pink aqui, porque eu vou me sentir... Então, existe algo por trás. Então, a sua cliente, às vezes, né, numa conversa com elas, você vai mostrar o vestido pink e ela vai falar, não gosto, não quero, não gosto, não é isso. E muitas vezes a gente já passou por isso de, ok, não vamos fazer, isso não vai vender. Ela já falou aqui que não gosta, fizemos uma pesquisa aqui, um focus group, falou que não quer desse jeito, né? E aí se apresenta o mesmo produto em alguma semana depois, né? Com todo o contexto da loja, né? Numa nova experiência e aí racha de vender. Muito bom. É muito, muito bom. Eu acho que tem alguns jeitos, assim. Então, eu acho que a beleza tá em traduzir o que exatamente elas estão falando. Porque esse é o nosso trabalho. Porque se elas quisessem só exatamente falar, eu quero esse vestido pink, ia ser mais uma coisa on demand, né? A gente ia ficar lá, tipo, anotando o pedido, tipo, oi. Então, você quer hoje se sentir Então, acho que a beleza nossa é realmente... E eu vejo as clientes mais felizes são aquelas que falam, eu nem sabia que eu queria isso. E, tipo, sei lá, a C&A adivinhou isso. Eu não tava esperando por isso. Então, você surpreender a cliente, às vezes tem mais valor, dependendo da indústria que você tá. Você entrega mais, entendeu? Você tá entregando ali uma cereja a mais no seu bolo. Você não tá só entregando o vestido. Pô, eu queria um vestido, mas aí tem uma coisa diferente. Então, eu acho que a beleza de um time que sabe ler e transformar é realmente ir num passo além, assim. Muito bom. E eu acho que aqui a gente volta no tema principal sobre amar o problema, né? Dentro da K21 a gente sempre tem uma analogia do médico e do farmacêutico. Se você vai no médico e fala, doutor, eu quero uma aspirina, uma injeção, um raio-x, ele não vai te dar. Ele vai perguntar, vai examinar, ver onde é que você está sentindo dor, qual é o desconforto e tal. E aí, entendendo qual é o problema que você está vivenciando, ele vai te receitar um medicamento para
aliviar aquela dor ou aliviar aquele sintoma. Diferente do farmacêutico. Se você chega com uma receita ou pede algum remédio, ele vai te dar. Então, eu acho que dentro desse processo de inovação, a gente precisa se comportar muito mais como médicos, e talvez o teu paciente, o teu cliente vai te dizer uma coisa, e quando você começa a examinar e ter uma visão um pouco mais ampla daquilo que ele não compreende, né, e você tem essa capacidade, você começa a entregar remédios mais assertivos que gera, por exemplo, essa surpresa, né? Tipo, cara, eu tô com um problema aqui na região abdominal, e o médico examinou e descobriu que é um problema no pé, tipo, gera uma reação de surpresa, tipo, cara, eu imaginava que era no abdômen, o cara descobriu que era no pé, da onde vem isso, né? Muito bom. Isso é muito legal. Nossa, é muito boa essa, tô muito chocada, essa eu não tinha ouvido ainda de vocês. Muito bom, muito bom. Muito bom. E tem muito isso, né, Manu? Eu acho que boa parte das empresas e times e pessoas acabam se comportando mais como farmacêuticos e não de tirar pedidos mesmo, tipo, cara, tem um pedido aqui para entregar tal coisa, ok, eu vou entregar essa coisa. Tem um outro pedido para fazer outra coisa, beleza, vai fazer outra coisa. E não tô desmerecendo, obviamente, aqui o trabalho do farmacêutico, mas obviamente é só uma analogia para a gente avaliar, né, comportamentos diferentes. Então, como um médico avalia um problema e como é que numa farmácia você pede um remédio e tem isso mais facilmente do que... Os dois salvam vidas de algum jeito, né? Os dois ajudam no propósito. Exatamente. É só uma analogia mesmo, tipo, cara, talvez se a gente, nesse processo de inovação, de aceitar, então tem muito, né? O farmacêutico está num ambiente mais certeiro. Ele já tem uma prescrição médica. O médico não, ele está num mundo muito mais incerto, que é onde vem um pouco, talvez, do aspecto que a gente tem que abraçar para sermos mais inovadores no dia a dia. A gente volta na questão de copiar o processo. Então, o que eu vejo muito é assim, ok, então agora todo mundo tá falando que inovar você faz um MVP, você testa e pergunta para cliente, volta e td. Aquele modelo mental de inovação. E aí, como é que você vai pular o feedback da cliente? E eu fico um pouco paralisada, assim, né? Ok, a gente vai fazer igual, mas faz sentido nesse negócio. Ou então, que tal a gente bater um papo e perguntar outras coisas da vida dela, pra gente ver se a gente tem um outro insight, né? Então, esse jeito de fazer pesquisa também com a cliente também me incomoda muito, né? Um modelo, uma receita de bolo a mais básica possível é o jeito que a gente tá coletando feedback hoje, né? De uma maneira geral. Muito bom, muito bom. E Manu, quais são as dicas que você deixaria aqui para os nossos ouvintes para ou serem mais inovadores, ou as pessoas inovadoras, rebeldes, que estão sofrendo no seu ambiente de trabalho ou na sua vida, de como é que eles conseguem equilibrar e ter esse mindset de inovação de forma mais saudável no final do dia? Quais são as principais dicas aí, dado a sua história, que você poderia deixar pra gente? Eu acho que primeiro é realmente não ter medo de encarar esse desconforto do problema. A gente falou bastante disso, mas com tudo na nossa vida a gente meio que faz isso, né? Tem alguma coisa não dando muito certo, a gente, vou resolver amanhã, deixa isso daqui, não, e no fim do dia eu dou uma passada e tal. Então, exatamente onde você tem mais problema, né? Eu costumo achar que é onde tem mais revelação de coisas boas. Então, se ali tem muito problema, é ali que tá o negócio que também vai te levar para um outro lugar. Animal. Se tem um negócio que tá dando meio certo, outro meio, ok, mas o negócio que vai transformar o seu business é onde você tem mais problema. Então, você entrar, né, não ter medo de entrar no jungle, porque eu acho que realmente aí você entra e aí você fica quase sem ar, né, porque é uma floresta, assim, selvagem. Aí, quando você tá lá, aí você precisa ter coragem mesmo de se sentir um pouco contra a maré. Aí é um pouco contra a maré. A princípio, no começo. E tá tudo bem. Se você achar que você tá desconfortável, é porque você tá realmente no caminho certo. Você tá vendo alguma coisa que provavelmente a maioria ainda não conseguiu, primeiro, entrar no problema, e segundo, ter coragem de ficar lá em pé, entendendo o problema e sozinho, muitas vezes sozinho. Então você vai ver que é muito mais fácil entender que é muito mais fácil para um profissional concordar com os outros e falar, não, também, todo mundo sabe fazer isso. Todo mundo sabe, tipo, agradar o meu chefe. Eu sei agradar o meu chefe e eu sei quando eu também tenho que
falar, não, isso não tá legal. Então, você saber que você tem realmente essa escolha de ir contra a maré por um sentido maior, assim. Acho que esses dois são os fatores essenciais. Muito bom, Manu. Então, basicamente, eu volto, né? Dentro dessas dicas, cara, eu acho que o caminho é árduo, é uma selva, como você trouxe, mas no final a gente consegue perceber mudança, né? E aí volta naqueles 2 pontos que você trouxe mais cedo, que a gente consegue ver uma mudança no comportamento das pessoas que estão ao nosso redor, trabalho, em equipe, etc. E também numa mudança de comportamento nos clientes que consomem os nossos produtos no final do dia. E para você conseguir fazer realmente isso e gerar impacto, né? Gerar impacto relevante, requer muita postura, de alguma forma muita autoridade ou conhecimento próprio, porque senão você não consegue fazer, você fica no meio do campo, né? Você acaba caindo na sua zona de conforto, ali fica confortável, você entende que tem muita coisa para fazer, mas, cara, talvez a selva tá braba demais, e aí talvez buscar ajuda de pessoas inovadoras como você dentro da organização, ou amigos que consigam bater um papo e dar alguma luz, pode ajudar bastante. Acho que é um pouco disso, né, Manu, que eu pelo menos interpretei aqui. Muito bom. Faz sentido? Faz muito sentido, muito sentido. Acho que a gente fechou aí na história da selva mesmo. Muito bom. Então, inovação é uma selva de alguma coisa. É uma selva de alguma coisa. E aí você vai abrindo e vai descobrindo, mas você não pode, parar de abrir os caminhos, né? Senão você não consegue continuar. Muito bom. Manu, infelizmente a gente está chegando ao fim desse bate-papo. Ai, foi tão rápido! Foi muito rápido, né? Ah, nossa, muito! Queria agradecer demais você por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Espero poder contar contigo em próximos papos, em outros assuntos que a gente consiga criar, entregar um bate-papo relevante para a nossa audiência aqui. Então, queria te agradecer demais. Muito obrigada, Magna. Muito obrigado, Manu, e até o próximo episódio. Beijo, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.